Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024, pedindo licença para entrar no seu carro, na sua casa, no seu radinho. Esse é mais um Bem Viver, um programa produzido pelo Brasil de Fato. Você sabe muito bem, na próxima 1 hora, o nosso foco é debater, trazer para a pauta os assuntos que podem fazer da sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Por isso sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, sem deixar de lado, é claro, os assuntos que estão pegando fogo no Brasil, sobre política, economia, política exterior, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. São muitos assuntos, mas sempre pertinentes ao dia a dia da classe trabalhadora. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Um papo com o Rincon Sapiência. Ele comentou sobre como vê a aproximação de grandes produtoras de funk de candidatos de direita e extrema-direita em São Paulo. Mais sobre eleições. Brasil de Fato realiza sabatina com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, será o primeiro. Fumaça das queimadas na Amazônia atinge cidades de 10 estados. No Paraná, professores protestam contra a chamada plataformização da educação, uma adesão em massa a aplicativos e programas de gestão. Em Minas Gerais, deputados estaduais criaram frente parlamentar em defesa da educação pública. Resistência com as estatísticas. Povo indígena Tapaiuna faz censo próprio e revela salto populacional de 158% em 4 anos. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Eleições municipais. Olha só, gente, o Brasil de Fato vai iniciar no próximo dia 27 de agosto uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. As entrevistas serão às 1h30 da tarde durante a edição especial de eleições do podcast 3x4. O programa vai ser transmitido ao vivo pelos canais do Brasil de Fato e da TVT no YouTube, com duração de 45 minutos. Quem puxa a lista de entrevistados é o candidato Altino, do PSTU. Na sequência, a gente vai entrevistar também Guilherme Boulos, do PSOL, Ricardo Senesi, da UP, que será recebido no dia 29. Também foram convidados os candidatos Ricardo Nunes, do MDB, José Luiz da Atena, do PSDB, Tabata Amaral, do PSB e Pablo Marçal, do PRTB, que são os 5 mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto, incluindo Guilherme Boulos. Os 4, no entanto, ainda não confirmaram a presença. Por enquanto, a gente só tem garantido Boulos dessa lista dos 5 à frente, mas a gente vai sim entrevistar os outros candidatos que a gente comentou. Então a gente vai lembrar um pouquinho mais perto, mas já pode anotar na agenda que o Brasil de Fato vai estar cobrindo de olho, de perto, cada detalhe das eleições do Brasil inteiro, mas com esse foco especial aqui em São Paulo. Gente, por falar em eleição, olha só, o BDF Entrevista dessa semana está muito bacana. Nosso repórter de política, Igor Carvalho, conversou com o senador Humberto Costa sobre as articulações do PT para as eleições municipais. Uma entrevista muito bacana, muito recheada de análises importantes para a gente entender como o partido está vislumbrando o pleito que acontece agora em outubro. A nossa produtora Letícia Holanda vai nos contar mais detalhes sobre o que a gente pode esperar, sobre o que a gente precisa ficar sabendo sobre essa entrevista. Oi, Lê! Oi, Lucas, tudo bem? De volta aqui com novidades. O BDF Entrevista desta semana recebeu o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ele é o coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral do partido e ficou responsável pelas articulações das candidaturas nas eleições municipais este ano. No papo com o jornalista de política do Brasil de Fato, Igor Carvalho, o senador tratou das alianças, dos desafios nas disputas em algumas capitais e sobre a forte rejeição ao PT no norte do país. A entrevista completa com o senador Humberto Costa, do PT, já está disponível no canal do Brasil de Fato no YouTube, no nosso site brasildefato.com.br e também nas principais plataformas de podcast. É só procurar pelo Brasil de Fato Entrevista. Abração, Lucas. Até mais.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor. Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, vamos aproveitar e lembrar um outro recadinho muito importante. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa, o Bem Viver, aonde você estiver. São dezenas, centenas, mais de 400 emissoras que todos os dias retransmitem o nosso programa de norte a sul, leste a oeste do país, em rádios comunitárias, educativas, regionais, enfim. Todo mundo está mais do que convidado para se somar nessa missão de perpetuar a voz do Bem Viver pelo nosso Brasilzão. Se você tem interesse e disponibilidade, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clique em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Das eleições, a gente segue agora para falar da resistência na educação, né? Isso porque no Paraná, professores, servidores e alunos estão empenhados na luta contra a chamada plataformização da educação. Termo estranho, mas faz bastante sentido. Escuta só. Isso significa uma adesão exagerada em massa a aplicativos e programas de gestão. Segundo professores ouvidos pela nossa reportagem, eles se veem agora não dando aulas, mas sim sempre preenchendo planilhas e colocando dados em plataformas. Vamos entender melhor essa situação na reportagem do Brasil de Fato. Professores e estudantes da rede pública do Paraná têm enfrentado um processo que pode ser chamado de plataformização da educação. Ele é caracterizado pela adoção massiva de aplicativos e programas para a gestão pedagógica. São cerca de 20 plataformas usadas nas escolas, muitas de uso obrigatório com a adesão monitorada de perto pelo governo. A pressão por metas e competição entre as instituições são incentivadas por políticas, como o chamado Desafio Paraná. O professor de História João Paulo da Rocha critica o cenário estadual. A gente não está dando mais aula, a gente só está fazendo plataformas. Como tem uma pressão muito violenta por metas, a gente só está trabalhando por metas. Então, o resultado, você tem a meta, mas o resultado prático não está acontecendo. Educadores e alunos relatam sobrecarga de tarefas, comprometimento da saúde mental e falta de estrutura. Além disso, dificuldades técnicas e incompreensão dos objetivos da transição digital. Segundo pesquisa, 83% dos educadores afirmaram que as plataformas não melhoraram o aprendizado. Além disso, 72% dizem que as escolas não têm equipamentos suficientes para atender às metas estabelecidas pela Secretaria da Educação. O levantamento é do Instituto IPO e da APP Sindicato, que representa os professores da rede estadual. Mesmo em instituições com falta de computadores ou em situação em que os alunos não possuem celular ou computador, o uso das plataformas é exigido. A pesquisa também revela que 43% dos professores se sentem assediados pela pressão de uso das plataformas e 95% relataram cobrança por metas e resultados. De acordo com a APP Sindicato, há uma legislação com metas para os diretores que, se não forem cumpridas, pode resultar em afastamento do cargo. Recentemente, professores receberam uma mensagem da gestão escolar alertando que aqueles que não atingirem os índices desejados de 2024 podem ser afastados. Por isso, eles não poderão lecionar disciplinas relacionadas às plataformas. Professores também relataram que a exigência de uso de plataformas limita as opções de apresentação dos conteúdos didáticos. O procedimento, de acordo com a categoria, transforma o professor em mediador da relação entre plataformas e alunos. A proposta de transição digital foi acelerada pela pandemia e mantida pelo atual secretário da Educação, Rony Miranda. Ela tem sido alvo da insatisfação de educadores e estudantes que reclamam sobrecarga e adoecimento.
Mais de 70% dos professores apontam índices negativos na saúde física e mental relacionados ao uso das plataformas e as metas impostas. A Secretaria Estadual do Paraná foi procurada pela redação do Brasil de Fato Paraná, mas não retornou aos questionamentos até a última atualização desta matéria. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mayala Fernandes. Locução Daniel Lamir. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Em Minas Gerais, os deputados estaduais também estão empenhados na defesa da educação pública. Eles criaram uma frente parlamentar para se opor às ações do governo do estado. Entre elas, os parlamentares denunciam, por exemplo, que estão com o fechamento de escolas, falta de recursos e um ensaio do governador Zema de transferir para entidades privadas, como as organizações da sociedade civil, a gestão das escolas. Vamos saber mais detalhes do que está acontecendo em Minas. Parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais lançaram neste mês uma frente de defesa da escola pública no estado. Segundo os parlamentares que compõem o grupo, a área vem sendo constantemente sucateada pelo governo de Romeu Zema, do Novo. A lista de críticas inclui o fechamento de escolas e a falta de recursos para a educação pública. Além disso, de acordo com a frente, há uma tentativa de compartilhar a gestão do ensino público com organizações da sociedade civil por meio do Projeto Somar. Tudo isso, de acordo com os parlamentares, diante do abandono da Universidade Estadual de Minas Gerais. Professores, estudantes, sindicalistas, representantes de movimentos sociais e membros da sociedade civil também fazem parte da frente. O grupo elencou entre as suas primeiras ações a criação de grupos de trabalho com o objetivo de fazer proposições sobre temas relacionados ao setor. A iniciativa contempla os ensinos básico, fundamental e superior, além da carreira docente. Nos encontros estão previstas pautas como a educação da população prisional e a inclusão de pessoas com deficiência. Também faz parte a atenção à população LGBTI+, indígena e de outros grupos. As propostas serão utilizadas para a construção da pauta do Legislativo nos próximos 2 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Minas Gerais, locução Kaique Santos. Gente, vamos continuar falando um pouquinho de educação, mas agora sobre uma notícia que nos enche de esperança, uma boa notícia. A Universidade de Brasília anunciou que, além do vestibular tradicional, também vai acontecer o vestibular de Libras. As inscrições já estão abertas, isso desde o começo do mês, do dia 9, e seguem até o dia 2 de setembro. Portanto, não dá para perder tempo. Vamos saber mais detalhes, vamos entender melhor como vai funcionar esse vestibular e como faz para se inscrever na reportagem. A UNB, Universidade de Brasília, anunciou a abertura de 2 importantes editais para o ingresso em seus cursos de graduação no primeiro semestre de 2025. Os acessos são pelo vestibular tradicional e pelo vestibular Libras. As inscrições para ambos os processos seletivos começaram no dia 9 de agosto e seguem até 2 de setembro de 2024. A taxa de participação é de R$ 165, com data limite para pagamento até 1º de outubro. No momento da inscrição, os candidatos devem optar entre um dos 3 sistemas de acesso disponíveis. São eles: Sistema Universal, de cotas para escolas públicas e de cotas para negros. As inscrições são realizadas pelo site do Sebrasp. O vestibular tradicional oferece vagas para os cursos presenciais no campi Darcy Ribeiro, no plano piloto, além das unidades de Ceilândia, Gama e Planaltina. Já o vestibular Libras é exclusivo para a licenciatura em Línguas de Sinais Brasileira, disponível somente no campus Darcy Ribeiro.
Para se inscrever, os candidatos devem ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data do registro acadêmico online na UNB. As provas ocorrerão em novembro, sendo que o resultado e a convocação para o registro acadêmico estão previstos para 3 de fevereiro de 2025. Para mais informações, os candidatos podem acessar o site do Sebrasp ou contactar a Central de Atendimento ao Candidato. O número é DDD 61 3448 0100. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília. Locução Daniel Lamir. Gente, agora um recadinho para você que acabou de chegar, não está entendendo bem o que está acontecendo. Esse é o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa pela internet para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Também tem a nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual, que transmite aqui em São Paulo pela 98,9 FM, isso a partir da 1h da tarde. Mas nosso programa também está ao ar em diversas rádios pelo país e você pode ouvir a hora que você quiser nas principais plataformas de podcast, além do nosso site também. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Agora a gente queria te convidar, você que está nos acompanhando, para fazer junto um exercício de imaginação. Imagina só que, de repente, o presidente da República decide comunicar ao país que uma comunidade onde você vive e todo o seu povo, todos os seus familiares, amigos, não existe mais e são extintos. Pois é, gente, isso aconteceu em 1974 com o povo indígena Tapaiuna, cujo território originalmente fica na região de Diamantina, no Mato Grosso. A área é rica em diversos minérios. O povo sofreu diversos massacres ao longo de toda a história. E agora, após ser considerado extinto pelo ditador Ernesto Geisel, ainda durante a ditadura, o povo resolveu fazer um próprio censo. É isso mesmo, eles próprios fizeram uma contagem da população e chegaram à seguinte constatação: a população cresceu. A nossa repórter Gabriela Moncal foi entender melhor essa história e conta os detalhes pra gente. O povo indígena Tapaiuna, no Mato Grosso, fez um censo próprio e constatou um crescimento populacional de 158% em apenas 4 anos. Em 2020, a população era de 167 pessoas. Agora, são 432. Esse censo é parte de um esforço para reorganizar e reconstituir os Tapaiuna como um povo autônomo, preservando seu idioma e estrutura política. O povo chegou a ser considerado extinto durante o governo Geisel na ditadura militar, mas mesmo a isso resistiu. Além disso, os indígenas passaram por deslocamento forçado, envenenamento e surtos de doenças. A população Tapaiuna vive atualmente em 2 áreas dentro do Parque Indígena do Xingu, fora do seu território ancestral. O censo foi feito com apoio de pesquisadores indígenas e com a equipe técnica do programa Sociedade e Clima da ONG Amigos da Terra, Amazônia Brasileira. O mapeamento foi feito entre 31 de maio e 18 de junho de 2024. O território original dos Tapaiuna, rico em seringueiras, minérios e madeiras, fica próximo da cidade de Diamantino, no Mato Grosso. É uma região entre o rio Arinos e o Rio do Sangue. De acordo com as palavras do censo, a população enfrentou eventos marcantes de caráter etnocida ao longo da sua história. O documento registra especificamente 2 episódios que envolvem envenenamento. O primeiro foi em 1953, quando a intoxicação por arsênico foi provocada como represália por ataques indígenas contra seringueiros que invadiam seu território. O episódio é relatado no relatório de uma comissão de inquérito instaurada pelo Ministério do Interior em 1957. O caso também consta no relatório da Comissão Nacional da Verdade, divulgado em 2014. Em 1968, depois do contato com expedicionários, um surto de gripe matou muitos dos indígenas. Pouco depois, na década de 70, houve o segundo caso de envenenamento em massa.
Segundo o ISA, o Instituto Socioambiental, invasores do território Itapaiúna lhes ofereceram carne de anta contaminada. A população foi reduzida a 41 pessoas, que então foram transferidas ao Parque Indígena do Xingu. Em 76, Ernesto Geisel, então presidente ditador, decretou que não havia mais sobreviventes do povo Tapaiúna. Como consequência, anunciou que a reserva deles, criada em 1968, estava extinta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal. Gente, olha que interessante, que bacana, que importante essa história de um senso próprio. Isso transforma numa grande ferramenta de luta e resistência contra o extermínio de povos indígenas. E a gente faz questão de enfatizar aqui, relembrar algo que todo mundo sabe, mas nunca é demais falar, que são os povos indígenas, os verdadeiros defensores da natureza. O modo de vida deles está em harmonia com a terra, com os rios, com as árvores, com tudo, gente. E se ao longo da história houve ataques aos povos indígenas, houve também ataques à natureza. E é isso que representa, é isso que está dito no novo relatório do MapBiomas, divulgado nessa semana. Segundo o documento, o Brasil perdeu 1/3 de sua vegetação nativa, isso desde a chegada dos colonizadores portugueses. É isso mesmo, gente. 33% das nossas florestas foram perdidas nesses 500 anos de colonização. Vamos saber mais detalhes sobre esses dados alarmantes. O Brasil perdeu 1/3 de sua vegetação nativa desde a chegada dos colonizadores portugueses. Esse dado está em relatório do MapBiomas, divulgado nesta quarta-feira, dia 21. O documento aponta que até 1985, 20% do território nacional havia sido desmatado. Nos últimos 39 anos, essa perda aumentou para 33%, com metade dela ocorrendo na Amazônia. O estudo também analisa outras áreas naturais, revelando uma preocupação crescente com a sustentabilidade e o planejamento territorial. A pesquisa abrange ainda as superfícies de água e áreas naturais não vegetadas, como praias e dunas. O MapBiomas identificou que 64% do território nacional é coberto por vegetação nativa e 32% é ocupado pela agropecuária. Essa atividade, inclusive, é a principal responsável pelo desmatamento no país. O relatório ressalta a urgência em proteger áreas florestais não destinadas especialmente na Amazônia Legal. Segundo o relatório, dos 27 estados da federação, apenas o Rio de Janeiro apresentou um pequeno aumento de vegetação nativa no período avaliado. Os números no estado indicam que essa condição corresponde a 32% do território, quando antes era de 30%. As outras 26 unidades federativas tiveram redução. A mais expressiva foi em Rondônia, que caiu de 93% em 1985 para 59% da cobertura vegetal nativa em 2023. Na sequência aparece o Maranhão, de 88% para 61%. Depois, o Mato Grosso, de 87% para 60%. Também foi destacado o estado do Tocantins, de 85% para 61%. Atualmente, de acordo com o MapBiomas, os estados com maior proporção de vegetação nativa são o Amapá e o Amazonas, ambos com 95% de cobertura. Também é destaque o estado de Roraima, com 93%. Já os estados com menor proporção de vegetação nativa são Sergipe, com apenas 20%, São Paulo, com apenas 22% e Alagoas, com 23%. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, Afonso Bezerra. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Agora tem outro dado que a gente precisa repercutir, é de outra área, mas igualmente alarmante. 15 mil adolescentes e crianças foram assassinados no Brasil, isso nos últimos 3 anos. Os dados são do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A apresentadora Luana Ibelli, do Central do Brasil, essa parceria do Brasil de Fato com a TVT, conversou com Ana Carolina Fonseca. Ela é oficial da proteção do Unicef para tratar justamente sobre o que está por trás desse número tão chocante, absurdo, completamente inaceitável. Vamos conferir um trecho da entrevista. Já começo lhe perguntando qual a dimensão desses números. São mais de 15 mil crianças e adolescentes assassinados em 3 anos. É uma taxa alta, principalmente se a gente comparar com outros locais do mundo? Luana, é um prazer poder estar aqui comentando esses dados que, na verdade, sempre nos chocam. Então, sim, são números altos, são números expressivos. O Brasil continua convivendo com números inaceitáveis de violência contra crianças e adolescentes. E é importante a gente observar que, além da gente estar falando de mais de 15 mil mortes, a grande maioria são meninos, negros, adolescentes. Então, esse estudo nos traz alertas muito importantes. Pois é, e você citou essa questão dos meninos negros, né? São mais de 80% dos assassinatos aí cometidos contra crianças e adolescentes. É um número realmente muito alto e que explicita aí o racismo na nossa sociedade. E aí eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre esses números. E mais do que isso, por que a gente ainda não avançou nesse sentido? Bom, dessas mais de 15 mil crianças e adolescentes que foram assassinadas, 90% são meninos e quase 83% são negros, né? A raça, ela é determinante desde o momento em que essa criança e esse adolescente nasce, né? Então, o fator racial, ele está presente desde a criança que é vítima das mortes violentas. Isso vai se acentuando à medida que essa criança cresce, então a gente tem essa grande maioria de meninos e meninas que são negros, né? E a gente está falando no último ano uma média de 13 vítimas por dia. É um número realmente muito grande. E quando a gente pensa a questão racial, a gente está falando de um racismo estrutural, a gente precisa pautar e falar sobre isso, né? E entender que essa morte, esse desfecho morte, ele é o final de um ciclo de exclusões. Então a gente tem um racismo que vai operando desde a exclusão do sistema educacional, do sistema de saúde, de outros sistemas de proteção, até a gente chegar nesse desfecho. Agora, Ana, outro dado importante é em relação aos estupros. Foram mais de 164 mil em 3 anos. Se os meninos são a maioria das vítimas de assassinato, as meninas são as principais vítimas da violência sexual. Então tem toda uma questão de gênero também, né, por trás desses dados. O gênero e a raça, eles atravessam, né, todas essas formas de violência. E realmente, quando a gente olha para a violência sexual, a maioria são meninas, né, 87% dessas 164 mil vítimas em 3 anos são meninas. E é muito chocante a gente pensar que 36% tinham até 9 anos de idade. E a grande maioria tem menos de 14 anos de idade. Então a gente tem o fator gênero, o fator racial e o fator etário também fazendo muita diferença. E um ponto que a gente alerta em relação à violência sexual é que os registros têm aumentado. Né, a gente quer confiar de que a gente está tendo mais notificação, mas a gente sabe que mesmo que as notificações aumentem, ainda é um universo que a gente desconhece, né, uma violência ainda muito subnotificada. Pois é, e que medidas então devem ser tomadas para diminuir essa violência? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, Ana, que é uma referência mundial, mas ainda assim parece que estamos muito longe de garantir segurança para essa população. Então queria te ouvir sobre o que falta fazer nesse sentido. Importante destacar realmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o Brasil é um país pioneiro, né, em relação a leis que protegem crianças e adolescentes. Então a gente tem uma legislação bastante robusta. A gente tem também a Lei 13.437 de 2017, que também trata da proteção das vítimas e testemunhas de violência. Então temos leis. O que a gente ainda precisa fazer? A gente precisa primeiro desnaturalizar, né? Não é normal que uma criança ou adolescente seja vítima tanto da violência sexual quanto letal. Então a gente precisa olhar, entender, compreender essas mortes e essas violências sexuais e agir. A gente precisa enfrentar o racismo estrutural. E quando a gente fala de violência sexual, a gente precisa de
que todo profissional dos diferentes serviços estejam preparados para identificar as violências e saber como acolher essa criança e esse adolescente e fazer a comunicação desse caso para a rede de proteção. Então é fundamental a gente ter serviços que protejam, serviços que identifiquem essas violências. E um outro ponto passa, no caso da violência sexual, também por a gente garantir à criança e adolescente o direito a conhecer seus direitos e a saber quando está sendo vítima de uma violência e onde e como buscar ajuda. Agora, ainda falando do relatório, Ana, é um relatório que ele abrange 3 anos, né? E se a gente olhar os números de cada ano, houve uma leve melhora. Isso aponta aí para algum dado mais positivo? A gente está evoluindo ou ainda falta fazer muito? Ainda falta fazer muito. Na verdade, o que a gente vê é que os desafios se acentuam. Realmente, em relação à violência letal, tem tido uma melhora ano a ano, né? Tem reduzido o número de mortes violentas, mas nos deixa em alerta o fato de que ela aumentou justamente entre as crianças pequenas e também o aumento da violência decorrente de intervenções policiais. Então, também houve um aumento significativo dessas mortes que acontecem nesse contexto de uma intervenção policial. Então, fica para a gente esse alerta. E em relação à violência sexual, os registros crescem ano a ano e também crescem com mais força entre as crianças pequenas. Tá bom, Ana, muito obrigada por essa análise e por todos esses números. A gente continua acompanhando esse tema porque é muito importante para a gente. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Conversamos com Ana Carolina Fonseca, oficial de proteção do Unicef. Agora a gente vai falar sobre economia, algo que dialoga muito com a situação da população brasileira. Presta atenção. 1/3 dos microempreendedores individuais, os chamados MEIs, têm renda de meio salário. Isso significa que esse grupo, por exemplo, está apto para pleitear o acesso a programas sociais por meio do Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico. Esses dados foram revelados pelo IBGE, que realizou uma pesquisa cruzando os dados dos trabalhadores registrados como MEIs e que as informações do CadÚnico. A gente vai saber mais detalhes com Daniel Lamir. Quase 1/3 dos microempreendedores individuais, conhecidos pela sigla MEI, no país, estava com renda de até meio salário mínimo em 2022. A constatação está nos números apresentados pelo IBGE para pessoas que podem solicitar benefícios assistenciais do governo federal. Entre os 14 milhões de MEIs ativos em 2022, 4 milhões também estavam registrados no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Esse levantamento revelou que, em 2022, cerca de 1/3 desse público fazia parte de famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Essa condição permite participar de programas como Bolsa Família, Auxílio Gás, entre outros. O estudo também mostrou que metade dos MEIs cadastrados no CadÚnico recebia o Auxílio Brasil em 2022. O programa substituiu o Bolsa Família durante o governo anterior. Agora, para ter direito ao Bolsa Família, a renda familiar não pode ultrapassar R$ 218 por pessoa. O IBGE observou variações entre os estados. Na Bahia, 41% dos MEIs estavam no CadÚnico, enquanto em Santa Catarina esse percentual era de 14%. O Amazonas tinha 30% dos MEIs no cadastro, sendo que 63% recebiam o Bolsa Família. Imigrantes também podem ser MEIs. Em 2022, o Brasil tinha 85 mil MEIs estrangeiros, dos quais 20% estavam no CadÚnico. O destaque é para 9 mil pessoas venezuelanas, das quais 45% estavam registradas. Em 2022, o número de MEIs no Brasil cresceu 11%, totalizando 14 milhões. Mais da metade atua no setor de serviços, com cabeleireiros sendo a atividade mais comum. O IBGE apontou que 60% dos MEIs já foram empregados com carteira assinada e que 17% deles, em 2022, também mantinham um emprego formal. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamir. A gente volta a falar sobre o meio ambiente para falar sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal, que estão prejudicando o ar de pelo menos 10 cidades em estados diferentes do nosso país. Imagens obtidas pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos revelam que há uma concentração de fumaça do Amazonas até a região sudeste do Brasil.
O Amazonas e Pará são os dois estados que concentram a maior quantidade de focos de incêndio. Vamos entender melhor como isso é possível e como isso afeta o país inteiro. A reportagem de Sara Ribeiro, da Rádio Agência Nacional. As queimadas na Amazônia e no Pantanal provocaram episódios de fumaça e diminuição na qualidade do ar em cidades de 10 estados do país. Foi o que revelou imagens obtidas pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos sobre a concentração do monóxido de carbono em uma faixa que se estende do norte do Brasil até as regiões sul e sudeste, passando sobre o Peru, Bolívia e Paraguai. Segundo nota divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o fogo na Amazônia estava concentrado principalmente no sul do estado e nos arredores da rodovia Transamazônica. O Amazonas e o Pará somam juntos mais da metade dos focos de incêndio no bioma de janeiro a agosto deste ano, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro revelou que este ano o fogo já consumiu mais de 3 milhões de hectares da Amazônia. No Pantanal, mais de 1 milhão de hectares. O laboratório ainda alertou para o perigo extremo de fogo com previsões para a bacia do Paraguai e que até a próxima quinta-feira toda a região vai enfrentar condições climáticas que dificultam o combate a incêndios até por meios aéreos. Quase 1.500 brigadistas do IBAMA e do ICMBio atuam no combate aos incêndios florestais na Amazônia. Já no Pantanal mato-grossense, o trabalho é feito por mais de 300 brigadistas do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, além de 400 militares das Forças Armadas, 95 da Força Nacional e 10 da Polícia Federal. Desde julho, uma sala de situação criada pelo governo federal concentra a resposta federal aos incêndios no país. Na Amazônia Legal, foram disponibilizados 405 milhões de reais do Fundo Amazônia para apoiar as ações do Corpo de Bombeiros. No Pantanal, foi liberado crédito de mais de 100 milhões de reais, além do repasse de mais de 13 milhões ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para assistência humanitária e combate a incêndios florestais. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Daniela Longuinho, da Rádio Nacional em Brasília, Sara Barreto. Gente, o programa está chegando ao fim, mas antes a gente tem um convite super bacana para falar principalmente para quem mora em São Paulo ou quem vai estar por aqui nesse final de semana, porque no sábado, dia 24, vai ter a festa de aniversário da editora Expressão Popular e o Armazém do Campo. E é claro que vai ter festa, vai ter comemoração, que vai acontecer na sede desses espaços, que é aqui na região central de São Paulo. Tudo começa a partir das 2 horas da tarde, de graça, aberta ao público e com presenças ilustres de grandes pensadores e pensadoras aqui da cidade de São Paulo, mas que também, sem dúvida, debatem o Brasil como um todo. Por exemplo, a arquiteta urbanista Hermínia Maricato, a deputada Luísa Erundina, entre outras personalidades. Vão saber mais sobre tudo que vai rolar, inclusive sobre a alimentação, sobre a comida e a música que vai ter. Vamos saber mais informações na reportagem. A editora Expressão Popular e o Armazém do Campo comemoram o aniversário com uma festa na região central de São Paulo, neste sábado, dia 24. O evento é gratuito, aberto ao público e está marcado para começar às 2 da tarde. A celebração marca os 14 anos de existência da editora, enquanto o Armazém chega aos 8 anos. A programação conta com uma conversa com o tema Crise Urbana e as Gestões Democráticas e Populares. Esse momento vai contar com a presença da arquiteta e urbanista Hermínia Maricato e da deputada Luísa Erundina. Também estarão presentes o economista e professor Ladislau Doubor e o urbanista e ex-secretário da Habitação de São Paulo, João Whittaker. Outro ponto da programação é o almoço tipicamente nordestino a partir de 1 da tarde, com opção vegana e cardápio comandado pela chefe Dona Carmen Virgínia. Na parte musical, às 3h30 da tarde, o grupo Miltrens fará um tributo ao Clube da Esquina e a Milton Nascimento. Já às 5 da tarde, o Partido do Samba segue na festa até o final. A Expressão Popular foi inicialmente inaugurada no bairro da Bela Vista, em São Paulo. O principal objetivo é ser um local de acolhimento da militância para a formação cultural e política. Após a pandemia, o espaço foi retomado nos Campos Elíseos.
Em nota, a editora afirma que nesta nova fase segue constituindo um lugar especial do encontro com o livro, com o estudo e com o prazer da leitura. Nas palavras da expressão popular, a organização segue firme na batalha das ideias e na imaginação e construção coletiva de um mundo mais justo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Thalita Pires. E o Bem Viver tem mais uma vez a alegria, a satisfação, a honra de receber Rincon Sapiência, o nosso MC acima da média. Rincon, que alegria tê-lo mais uma vez com a gente. Eu tenho certeza que nossos ouvintes, quando escutam a tua voz, esboçam um sorriso mais largo, mais verdadeiro. Então, obrigado mais uma vez pela satisfação de estar aqui com a gente, viu, amigo? Valeu, parceiro. Para mim é uma grande satisfação também estar mais uma vez batendo esse papo contigo. Vamos para mais uma. Vamos para mais uma. O Rincon que vai estar cada vez mais próximo aqui com a gente. Estamos iniciando uma parceria para justamente tê-lo para ouvir sobre questões pertinentes, sobre como ele aborda, como ele entende, como ele discute coisas do nosso cotidiano, coisas que estão acontecendo e a gente precisa falar, que não podem ficar aí silenciadas, e nada melhor do que ter Rincon Sapiência para dar todas as diretrizes que ele enxerga sobre questões que estão por aí e a gente precisa falar. Uma delas, por exemplo, eleições. Por mais que o dia da votação ainda está um pouquinho distante, né? Só em outubro, dia 6, é quando a gente começa a decidir quem vai ser o nosso prefeito, a nossa prefeita, os nossos vereadores e vereadoras, mas oficialmente já começaram as campanhas eleitorais, né? Desde a última sexta-feira já pode pedir voto, passeatas, distribuição de santinhos. Só na próxima sexta-feira, dia 30, que vai começar a tal da propaganda eleitoral, da propaganda política eleitoral obrigatória, daí sim a gente vai estar completamente imerso nesse espírito. Mas eu acho que a gente já pode começar a falar um pouco, Rincon, aguçar a nossa audiência, quem está nos acompanhando aqui, sobre como é importante a gente ver esse momento das eleições, porque a gente sabe que existe esse lugar comum de, eleição é tudo igual, política é tudo igual, nada muda, independentemente de que eu voto, mas é justamente esses pensamentos, essas ideias que legitimam essas coisas ficarem estagnadas e a gente não conseguir ver os avanços. Então, Rincon, passo a palavra para te escutar como que você acha que a gente tem que dialogar com as pessoas para conseguir aguçar elas para estarem aí pensando, se esforçando para a gente conseguir fazer uma votação bacana, consciente, com tudo isso que a gente precisa para pensar no projeto de país, claro, cidade, mas país como um todo. Eu acho que é passar sobre o entendimento, né, que as pessoas no geral precisam ter de como as políticas influenciam, né? Então muitas vezes, de fato, as coisas acontecem a ponto da gente não ficar tão motivado a acompanhar, a votar, né? Por muitas vezes isso de fato acontece, mas o clima da cidade, o orçamento, se a cidade vai estar respirando mais cultura, mais segurança, enfim, coisas que são pertinentes, né, para o cidadão no geral, tudo isso depende da proposta dos candidatos e das escolhas que a gente faz como cidadão, assim, né? Então, eu acho que é muito pertinente as pessoas participarem, né, tentarem, dentro do seu entendimento ali, participar, votar principalmente, né, não se abster de participar desse momento, mas eu também aproveito para dizer como que existe uma responsabilidade dos candidatos e dos partidos de haver um carinho e preparação para isso, assim, né? Até porque a forma que eu penso é o seguinte: existem muitas lideranças por aí, nas periferias também, relacionados a um time de várzea, relacionado a um projeto social. Então, muitas vezes, eu imagino que essas figuras poderiam estar participando, né, dos processos e até mesmo das candidaturas, porque muitas vezes os políticos se colocam empáticos, né, com nossas causas que envolvem raça, questão social, gênero, mas na hora da execução, todas essas pautas dessas causas não estão participando de fato da gestão, né, política que vai estar cuidando da cidade aí nesses 4 anos, assim. Então, eu acho que a gente vive sim um momento que precisa de renovação das figuras que estão fazendo política, e a partir do momento que acontecer essa renovação, acho que as pessoas vão se interessar mais, caso elas encontrem pessoas mais próximas da realidade delas e falando na língua delas, né?
Com certeza. Isso que tu traz, Rincon, é muito bacana, é muito pertinente justamente para essas eleições que a gente vai vivenciar agora, que são as eleições municipais. Então, realmente, as coisas estão próximas. A gente vai eleger vereadores e vereadoras que, sim, podem surgir de lideranças comunitárias, lideranças regionais. Ali, às vezes, o teu próprio vizinho é uma pessoa que tem umas ideias mais articuladas, entende como funciona essa burocracia estatal. Então, às vezes, é um momento de realmente se aproximar, entender e conseguir afinar isso. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui da realidade de São Paulo, mas de certa forma se replica em outras cidades, outras capitais, mas eu acho que aqui em São Paulo a gente tem um exemplo importante para falar, que não existe nenhum candidato à prefeitura negro, ou negra no caso, né? Isso já mostra muito como o jogo está sendo jogado, né? As limitações que a política está colocando nessa capacidade de exercer política, de exercer, né, nossas reivindicações, mas isso não significa que a gente não pode escolher um candidato ou candidata que de acordo com as nossas convicções, porque a gente pode escolher justamente um vereador ou uma vereadora que está mais próximo, que aí sim a gente pode conversar. Então me parece, com que a gente também tem que aguçar as pessoas a olhar para esse círculo mais próximo e aí sim encontrar alguma pessoa que esteja dialogando com as demandas do bairro. Claro que não tem que pensar, quero que resolva só o meu, mas se é uma pessoa que você passa confiança por tudo que você já está vendo ela atuar ali dentro da tua região, é uma maneira de conseguir ter ali uma proximidade, ter um voto mais consciente. Tu acha que é por aí, Rincon? Eu acho que é por aí e acho também que os partidos têm que colocar isso no radar deles e se aproximarem dessas pessoas, darem espaço para essas pessoas, né? Se é que essas pessoas tenham essa vontade, né? Mas eu falo porque muitas vezes a gente anseia por essa renovação, por vir novas ideias, né? No que diz respeito às gestões, por ter mais diversidade, igual a gente está falando que não tem candidato nem candidata preta para a prefeitura ou indígena. Então, muitas vezes é o partido fazer esse trabalho também, né, de trazer para perto pessoas que, de fato, representam essas pautas que eles dizem que defendem, né? E aí também acho que tem mais um debate que a gente pode falar nesse sentido, justamente dessa tarefa dos partidos e dos políticos de conseguirem se aproximar e convencer de uma maneira de fato verdadeira, que é, por exemplo, o uso das redes sociais. A gente se informa muito pelas redes sociais, mas também se desinforma pelas redes sociais. Então me parece que é importante, sim, não abrir mão desse contato verdadeiro, frente a frente, tete a tete, a visita, o contato. Então eu acho que a gente também precisa reivindicar que a campanha eleitoral não pode ficar apenas nas redes sociais, essas lacrações aí que a gente está vendo que já está acontecendo pelos poucos debates que aconteceram, mas me parece que é uma tendência. Acho que a gente tem que exigir essa proximidade que você está falando, não só nas ideias, mas também física ali, né, na presença, nos debates ali, junto na casa, batendo na porta. É por aí também, Rincon? É por aí também, porque acaba acontecendo isso. O candidato que se aproximar, ora por uma intenção genuína, ora por interesses políticos, o candidato que se aproximar de uma maneira efetiva e assertiva, ele vai conseguir essa aproximação, entende? Então, muitas vezes ele não está tão engajado nas pautas que a periferia, por exemplo, anseia, ou nas melhorias que a periferia anseia, mas se ele falar a mesma língua da periferia, se ele tiver uma estratégia de aproximação, enfim, saber usar os mecanismos da forma certa, ele vai acabar conseguindo executar isso, assim. Então, eu acho que a gente vive um momento delicado, porque é justamente isso, assim, nem a massa não é uma massa extremamente engajada no que diz respeito à política, assim, não é cultural nossa, brasileira, não somente de São Paulo. E hoje em dia, com as redes sociais e com bordões, com outros tipos de aproximação, assim, muitos candidatos acabam ganhando uma força com outras finalidades, né, mas acaba ganhando essa força porque fala a mesma língua, porque consegue fazer uma aproximação que muitas vezes aquele candidato que diz que fala a língua da periferia não está conseguindo fazer, sabe? Nossa, Rincon, te escutando aqui, veio rapidamente na minha cabeça um episódio que a gente está vivenciando especialmente em São Paulo, que são as grandes produtoras de funk se alinhando a candidatos mais vinculados à direita ou até à extrema-direita. A gente está falando, por exemplo, da Love Funk, comandada pelo Henrique Viana, que já declarou apoio à candidatura de Pablo Marçal, e também o Rodrigo Oliveira, que comanda a GR6, outra grande produtora, um grande player do funk no Brasil, que tem apoio, que está apoiando, melhor dizendo, a candidatura de Ricardo Nunes. Como que a gente tem que olhar esses movimentos, Rincon?
É isso aconteceu de fato, assim, principalmente o candidato Pablo Marçal, que não tem carreira política, que é um coach, assim, a forma que ele fala, as coisas que ele fala, aquele jeito, até mesmo muitos absurdos que ele fala e já fez no trabalho que ele executa, ganhou popularidade, né? A partir de redes sociais, que é o que todo mundo acessa, esse tipo de coisa. E ele acabou conseguindo fazer uma aproximação, assim. Da minha parte, eu achei lamentável, sim, porque o próprio candidato Pablo Marçal, ele tem falas do qual ele repudia o funk. E o que eu percebi, assim, que sai um pouco do campo da política, assim, mas me chateia um pouco, que é o quê? Para ele ser um cara que falou mal do funk em dado momento, e depois se aproximou de uma produtora de funk, colocou um boné, fez uma rima lá e se passou por gente boa, para ele ter essa cara de pau é porque ele não viu propriedade intelectual nas pessoas, ele não se sentiu e não pensou que em nenhum momento ele seria confrontado. Então, a parte chata é o quê? Que são produtoras que estão fazendo grandes trabalhos com músicas, fazendo muitos artistas que vieram de baixo conseguir dar uma reviravolta na sua vida, mas, de fato, o dinheiro que é ganho com esse processo, né, que a música deu, do sucesso e tudo, o dinheiro precisa trazer poder intelectual para as periferias, assim, para que isso não aconteça, assim, né, para ter um mínimo de senso crítico sobre as portas que se abrem para uma pessoa que nitidamente falou mal do movimento. Então, duas grandes produtoras do movimento abriram as portas para esses candidatos, né? Então, da minha parte, eu achei bem lamentável esse ocorrido. Tem uma fala de um poeta, de um escritor famoso, Oswaldo de Camargo, que diz que o sucesso embranquece. Tu acha que essa citação talvez ela consiga sintetizar um pouquinho do que está acontecendo com o funk, ou pelo menos com o funk sendo cooptado por essas produtoras e saindo da base, saindo das pessoas que realmente fundaram esse movimento que é tão característico do Brasil? Eu não sei se embranquece de alguma forma, assim, mas o grande efeito que acontece é, por exemplo, assim, eu também defendo a individualidade das pessoas, eu também defendo a democracia, certo? Quem quiser apoiar o seu candidato, da hora legal, aquela coisa toda. Mas o que acaba acontecendo? Por mais que eu defenda tudo isso, tem aquela reviravolta que é o quê? Antes eu não poderia ocupar tal lugar, agora eu posso. Antes minha vida estava de tal forma, agora minha coroa tá legal. Então, muitas vezes a gente acaba também jogando muito peso para cima de artistas, de pessoas que conseguem algo, e às vezes essas pessoas só querem viverem seus processos individuais, né? Mas, como circula muito dinheiro, eu acho que a gente acaba virando chacota quando tem muito dinheiro e acaba sendo ludibriado com facilidade, sabe? Então, eu acho que precisa sim ter essa responsabilidade de, tipo assim, mudei de patamar, estou em outras condições, agora eu consigo acessar tais coisas. Então, eu preciso me blindar mais, preciso me informar mais, preciso fazer o jogo virar de fato, né? Porque, senão, no final das contas, para quem já é de uma classe dominante, acaba vendo a conquista financeira de muitos como algo inofensiva, né? Sendo que a gente poderia usar isso de forma positiva, né? Essa virada de jogo financeira, né? Que acontece na vida de muitos. E além disso que tu está citando, dessa consciência que tem que partir justamente dos próprios artistas, eu queria que também tentar esmiuçar, tentar trazer mais soluções, mais outros caminhos que a gente precisa ter para que essa cooptação não acabe se concretizando. A gente viu, por exemplo, aí uma reação do MC Hariel, fazendo um vídeo muito bonito, convocando as pessoas para conscientizar, para pensar, para refletir sobre o que está acontecendo. É uma medida válida? É por aí que a gente tem que agir? Tem que contra-atacar nesses sentidos? Ou tu vê outras maneiras da gente conseguir, enfim, puxar esse cabo de guerra para a origem de onde ele vem? Ele foi muito sábio, foi muito bom com as palavras. Não só ele, como outras figuras de renome, outras não, se posicionaram muito bem, assim, fazendo vídeos na internet, escrevendo textos, e isso foi bem bacana. Mas ele falou uma coisa que é muito importante, que é o quê? Para o candidato que quer se aproximar do funk, se esse desejo é genuíno, de fato, do funk da periferia, esse candidato teria que se aproximar da base, e não do topo, onde estão as grandes produtoras, o dinheiro circulando, o poder de influência. Então, pelo fato de eles irem ao topo, ao invés de ir para a base, mostrou que a causa deles não era genuína, que era uma questão de interesse, de influência, de números, de pessoas, e não sobre a causa de fato, sobre a base de fato,
onde vários desses artistas, né, esses que conseguiram mudar de patamar de vida, são exceções. Agora, muitos deles não conseguiram, e ali que está o detalhe, ali que está a base, sabe? Ali que está a vulnerabilidade, ali que está um deslize que esse moleque desencana de fazer música, ele já fica exposto a situações de extremo perigo, a más influências e por aí vai, assim. Então, na base é que esses candidatos estariam ajudando de fato, né? E não foi dessa forma que eles agiram. Bom, agora recuperando assim um dos seus primeiros lançamentos, né, a música Vida Longa lá do seu álbum Galanga Livre, você tem uma citação que você diz: onde há fogo, há fumaça, sinto pelo faro, infelizmente Bolsonaro não é o tipo raro. Isso era antes do Bolsonaro ser eleito, agora passados quase 10 anos, a gente está falando 7 anos e de fato a gente viu uma disseminação de Bolsonaros pelo Brasil. Conta um pouquinho sobre essa referência, se você imaginava que você estava sendo tão profético quando você lançou essa rima. Então, né, nesse período, ele aparecia como um cara meio extremista, entre aspas, engraçado, pelas declarações que ele dava. Eu vi ele num programa de TV participando, ele falou um monte de absurdos, isso na época, muitos anos atrás, onde nem se imaginava que ele poderia assumir o posto de presidente. E eu vi, assim, ele falando aquelas coisas, eu falei, pô, o pior é que deve ter várias pessoas que pensam dessa forma assim, e ele foi o expositor dessa ideia, com coragem de expor essas ideias, mas imagino que várias pessoas pensam como ele, e aí ele foi dessa caricatura, de um cara que era meio personagem, meio cômico, e acabou assumindo o posto maior da política brasileira durante um período. Então, eu até aproveito a dizer como que a gente tem que tomar cuidado, né, com essas distrações, com essas replicações dessas pessoas que saem falando coisas absurdas, né? Às vezes a impressão que tudo que é absurdo, tudo que causa tem essa acidez é o que as pessoas gostam de replicar, e às vezes, né, boas ideias, coisas interessantes assim, são coisas que não chegam, e nessa distração aí a gente acaba dando lugar e poder para pessoas como o ex-presidente, né? Então aqui no final do nosso papo a gente acaba voltando justamente para o início, que é convocando as pessoas a participar do processo político, por mais chato, por mais moroso que seja, por mais que às vezes pareça que falta perspectiva, é justamente o nosso envolvimento, o nosso debate no bar, na escola, na biblioteca, no rap, onde for, é justamente por aí que a gente vai conseguir debater com a sociedade e conseguir avançar, porque a gente não tem como avançar sem ser longe da política. Tem outras maneiras, sem dúvida alguma, Rincon Sapiência está mostrando aí há muitos anos que dá para avançar por meio do rap, da música, da cultura, mas a gente não pode ignorar, fechar os olhos para a política, senão a gente pode perder muito do que está sendo avançado nas ruas. Rincon Sapiência, mais uma vez, muito obrigado, que bom que está sendo o primeiro de muitos, uma satisfação enorme tê-lo conosco, viu, amigo? Satisfação minha também, muito obrigado pela conversa, e é isso, né, foi uma luta, assim, que muita gente brigou, né, para que todos tenham o direito de votarem, né, historicamente foi uma luta que foi conquistada. Então, acho que a gente pode participar desse processo, sim, e dar os rumos, né, para o que vai acontecer nos próximos anos na política da nossa cidade. Tristeza adora a brisa, e a brisa ela furta. Fartura, vida longa, miséria, vida curta. Os dramas a gente chuta, a glória nós segura. O drama nos persegue, a glória nós procura. O tempo sem acréscimo, políticos são péssimos. Se alistem no exército, bandeira a gente jura. Seria menos trágico, tipo se eu fosse mágico. O amor seria câncer, doença sem cura. Vida longa, um fato e não enfeite. Longa vida, além das caixas de leite. Vermelho não é guache, não peça que eu relaxe, uma cama de espinhos, não peça que eu me deite. Tudo termina em samba, querem que toque salsa. Brasil vai virar Cuba, essa notícia é falsa. Vida sem dor e choro, o gueto sempre quis. Que chore só guitarras, tipo Jimi Hendrix. Onde há fogo, há fumaça, sinto pelo faro. Infelizmente Bolsonaro não é tipo raro. Nós aprecia a vida longa, a democracia. Pra muitos vida dura, ditadura torturaram. Palavras que liberta o limite da fronteira. Não é a Bíblia narrada por Cid Moreira.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã a gente tá junto para sextar todo mundo nessa alegria do Bem Viver. Então a partir das 11 horas da manhã a gente chega junto pela radiobrasildefato.com.br e logo depois a vez da nossa parceira, a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa aqui em São Paulo. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você confere no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui te aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Daniel Lamir e Camila Guiar, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.